de revisão sobre as classificações dos ossos, ok? Para quem ainda tem dúvida. Então, como sempre costumo dizer, é apenas uma aula de revisão, tem que ter visto o assunto anteriormente. A gente vai apenas passar pelas classificações para dar uma relembrada aí, ok? Bom, primeiro, quais são essas classificações? Longos, laminares, curtos, irregulares. Os ossos são agrupados de acordo com a predominância do comprimento, largura ou espessura. O que isso quer dizer? Como que são definidas essas classificações? São padrões que esses ossos vão ter de acordo com a sua equivalência de espessura ou de comprimento, ou comprimento maior que a espessura, largura é equivalente ao comprimento, e a quantidade de osso compacto, osso esponjoso. Então, vão ser características padrões que vão nominar um conjunto de ossos que possuem essas mesmas características, ok? Então, a gente vai começar pelos ossos longos, tá certo? Que é o mais fácil de reconhecer, em minha opinião, porque o comprimento ele vai ser maior do que a espessura e a largura. Então, o que classifica um osso longo? Uma pergunta aí de uma avaliação de uma prova. O que caracteriza a classificação dos ossos longos? O comprimento é maior do que a largura, do que a espessura. Possui duas extremidades, como vocês podem ver aqui, ó, chamada de epífase proximal, essa aqui de cima, epífase distal, essa aqui de baixo, ok? Diáfise é o corpo, é a parte mais longa do osso. Diáfise é o corpo, a parte mais longa do osso. Então, os ossos longos vão ter essa característica fixa, tá certo? O comprimento será maior, certo? Do que a largura e do que a espessura também. A diáfise é a parte longa do osso, o corpo do osso. A maior parte é tecido compacto e oferece maior resistência para o osso, tá certo? Aqui, ó. Resistência para o osso. A epífase são as extremidades alargadas, ela une ou articula um outro osso que seja ligadinho aqui com ele em cima ou com ele embaixo. Tem uma fina camada de osso compacto que reveste o osso esponjoso e é recoberta por cartilagens. Ó, como vocês podem ver, essa parte aqui está de cor diferente, tá? Essa parte amarelada é porque a maior parte é osso compacto. E essas extremidades, a maior parte é de osso esponjoso, é revestida por uma fina camada de osso compacto. E a metáfase é essa partezinha aqui de transição entre a diáfise e a epífase, certo? Aqui, ó, ela pega essa transiçãozinha, aqui um pouco da transição, aqui, ó, um pouco da epífase proximal, mas sempre vai ser assim, ó, epífase proximal, metáfase proximal. Epífase distal, metáfase distal, sempre próximazinha. Ela é uma parte, como eu escrevi aqui, ó, a parte dilatada da diáfise próxima da epífase, ok? Então, esses aqui são os ossos longos, que tem como característica principal, vamos fixar aqui, comprimento maior do que a largura e a espessura. Veja esses exemplos. Fêmur, húmero, que é o húmero, o osso do braço, rádio e ulna. São ossos longos, possuem duas extremidades. E o comprimento, como vocês podem observar na imagem, ó, pode me acompanhar aqui com o mouse, o comprimento ele é maior do que a largura e do que a espessura do osso, tá certo? Da mesma forma, o rádio, a ulna e as falanges, que são os dedos aqui, ó. Essa partezinha aqui dos dedos. As falanges, por mais que elas sejam pequenas, o comprimento delas ainda é maior do que a largura e a espessura. Aqui, ó. Ainda é maior. Então, é considerado um osso longo. Agora, ossos laminares, também chamado de ossos planos, são ossos que o comprimento e a largura são equivalentes. Ou seja, o comprimento e a largura possuem o mesmo tamanho, a mesma aparência, são equivalentes.
predominando sobre a espessura. Formado por tecido ósseo compacto. Normalmente os ossos laminares, eles são aqueles ossos onde protegem alguma coisa, como por exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o osso parietal. Aqui no caso exemplos, parietal, frontal, occipital, só que essa imagem que vocês estão vendo é o osso parietal. Ele, é largo e é comprido. A largura dele é equivalente ao comprimento. O tamanho é equivalente à largura dele. E predomina sobre a espessura. A espessura, é fininha, ela é bem fininha. Então, o comprimento e a largura vão ser maiores do que a espessura. Normalmente, esses ossos são feitos para alguma proteção, como no caso aqui a proteção do nosso cérebro, do nosso encéfalo, tá certo? Ossos curtos. Eles são curtos. Eles possuem equivalência entre o comprimento e a largura. Então, o comprimento e a largura vão ser semelhantes, vão ser parecidos, vão ter o mesmo tamanho, ok? O mesmo diâmetro. São pequenininhos, por mais que não tenham formatos padronizados, mas possuem esse padrão. O comprimento e a largura são equivalentes. O comprimento, a largura são ossos meio que arredondados, mas não tanto. Formado de, aqui eu errei no slide, tá certo? Eu peço perdão por isso. É formado de osso esponjoso, exceto pela superfície, onde tem uma fina camada de osso compacto. Então, esse último esponjoso aqui tá errado, tá? Peço perdão por isso. É osso compacto. Formados por osso esponjoso e possui uma fina camada de ossos compactos. E o exemplo, ossos do carpo, que é esse que vocês estão vendo, são esses ossos aqui, que ficam aqui na nossa palma da mão. Os ossos irregulares, né? Aqui o nosso próximo tópico, são ossos que não se agrupam em nenhuma categoria, pois apresentam formas complexas. Variam entre osso esponjoso e compacto em sua formação. Qual o principal exemplo de ossos irregulares? As vértebras. Os ossos da coluna vertebral. Porque não tem equivalência em comprimento, largura e espessura. Uns possuem aqui a vértebra lombar, por exemplo. Olha o corpo da vértebra, a diferença do corpo da vértebra para a vértebra cervical. Não possui equivalência. As primeiras vértebras cervicais são mais diferentes ainda, então não possui um padrão entre comprimento, largura e nem espessura. Por isso que são chamados de órgãos irregulares. Ossos irregulares. São ossos que não se agrupam em nenhuma categoria e a sua formação varia entre osso esponjoso e compacto. Os ossos sesamoides, né? O maior exemplo aí que é a patela. São ossos pequenos e arredondados, né? O diâmetro pode variar de milímetros a centímetros quando se desenvolvem determinados tendões do corpo, conferindo proteção às regiões que suportam atritos, tensão, estresse físico, peso. Exemplo aqui para vocês. Esses dois ossos, aqui desse primeiro exemplo que vocês estão vendo, o nome deles são sesamoides mesmo. É a classificação que são sesamoides e o nome deles são ossos sesamoides. Ficam aqui, dedão um pouco abaixo. Como eu disse aqui no texto, se desenvolvem em determinados tendões do corpo. Então, são locais onde emanjam uma força maior de proteção, de sustentabilidade. Então, são lugares onde vai ter uma maior tensão ali. O nosso pé e o nosso joelho, aqui, também é um exemplo disso. Esse ossinho aqui que está em verde se chama patela e é um osso sesamoide, ok? É um osso sesamoide também. Também está num lugar onde precisa ter uma maior força ali, porque é colocada uma tensão, porque é a sustentabilidade do nosso corpo, né? Onde a gente anda, por exemplo, a gente bota o peso ali em cima do joelho. Então aqui, dois ossinhos. Esses dois ossinhos, chamados de sesamoides, que ficam no nosso pé, nem todo mundo tem, ok? E é por isso,
essas coisinhas nem todo mundo tem, por isso que às vezes acontece de nem todo mundo tem 206 ossos, algumas pessoas têm menos, entendeu? Esses 2 ossinhos nem todo mundo tem. Agora vamos para os ossos pneumáticos, que são ossos ocos, e a sua característica é que possuem cavidades cheias de ar e são revestidas por uma mucosa chamada de seios. E qual é a relação que ele faz? Apresenta, como está aí no texto, podem ler, pouco peso em relação ao seu volume. São ossos que vocês vão perceber que são ocos mesmo. Exemplo. Aqui, ó. Etimoide. Asa da crista etimoidal. Lâminas. Ó, células. Lâmina aqui não está mostrando os seios, mas essa imagem aqui está. Os seios etimoidais aqui na imagem mostrando. Então, você pode observar que é um osso que não é 100% compacto, preenchido. Tem cavidades, tem seios que são preenchidos com ar. Não tem um preenchimento de osso compacto. Então, esses são os ossos pneumáticos, são ossos que possuem essas cavidades, tá certo? E aqui, ó, você pode observar os seios marcadinhos aqui, justamente onde fica o etimoide, tá certo? O etimoide fica aqui, só que dentro, né, não tem como, aqui não é aqui no nariz, é dentro, porém nesse espaço aqui, como tá na imagem, e aqui é mais ou menos onde ficam os seios, que representam esses lugares aqui no etimoide. E por último, os ossos suturais, que são os ossos wormianos, ok? São pequenos ossos localizados dentro das suturas entre alguns ossos do crânio. No mesmo exemplo que eu dei desses ossos sesamoides que nem todo mundo tem, da mesma forma possuem ossos suturais que nem todo mundo tem. Aqui, essa é uma vista, né, de cima aqui do crânio, essa parte aqui do crânio, uma câmera aqui em cima, vamos supor assim, gravando essa imagem. Nós podemos ver a sutura, né? Sutura coronal, sutura sagital, permitindo fazer uma revisão das suturas aqui. Sutura sagital, a do meio que divide os ossos parietais, sutura coronal, o encontro entre a sutura coronal e sagital, que é o bregma. Aqui embaixo, lambda, que é o encontro da sutura lambidoide com a sutura sagital, o osso occipital aqui, o osso frontal aqui. Como vocês podem ver nessa imagem, não tem ossos entre as suturas, são apenas suturas. Agora, olhem essa imagem aqui, como é diferente. Tá vendo que tem um espaço aqui entre as suturas, ao invés de ter os ossos parietais? E a sutura aqui, até o occipital, como nessa imagem, ó, até o occipital. Aí possui a sutura lambidoide com a sutura sagital, possui aqui, ó, esse encontrinho. Não tem. No meio deles tem, porém no meio deles tem uma estrutura formada por suturas, como vocês podem ver, que são chamadas de ossos suturais. Tem outro ossinho aqui também, ó, pequenininho, que está sendo formado entre as suturas. As suturas em si deram uma voltinha e formaram um osso. Então, aqui, ó, esse exemplo aqui tem vários ossinhos, ó. Também tem um ossinho. Esse caso de ter esse osso aqui no meio já é visto em poucas imagens. Normalmente a gente vê esses ossinhos, esses ossículos aqui pequenininhos, que são chamados de ossos suturais, simplesmente por terem surgido no meio das suturas. Então, o conceito de ossos suturais é esse: pequenos ossos localizados dentro da sutura, entre os ossos do crânio, ok? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, pode falar comigo, tá certo? E estudem, porque anatomia tem que decorar alguns termos, tem que decorar as classificações, não tem jeito. É isso, tchau, tchau e bons estudos!